Bom dia, oitavo ano. Nós vamos fazer a correção desse exercício aqui que se encontra na página 94 do livro de vocês. A primeira questão de vocês no livro, ela diz o seguinte, ó. Classifique como a expressão algébrica racional inteira, como B a expressão algébrica fracionária e C a expressão algébrica irracional. Aí, a letra A nós temos essa expressão algébrica aqui, ó. Notem que essa expressão algébrica aqui, ela é fracionária, porque ó, nós temos aqui a parte fracional, isso aqui é uma fração. Por isso que essa expressão algébrica aqui, ela é classificada como B. B aqui ele está dizendo que a expressão algébrica é racional fracionária. É uma expressão fracionária, está expressa na forma de fração. A letra B, nós temos essa expressão algébrica aqui, ó. Isso aqui é uma expressão algébrica racional inteira. Uma expressão algébrica racional inteira. Por que é inteira? Ela não tem nenhuma parte fracionária. Ela não apresenta fração. Logo, é uma expressão algébrica racional e inteira. Letra C. Observe, essa expressão aqui ela é uma expressão algébrica irracional. Por que é irracional? Vocês lembram que quando a gente estava falando das classificações das expressões algébricas, nós falamos que as expressões algébricas irracionais são aquelas que apresentam variável dentro do radical. Observe aqui, ó, uma variável dentro do radical. Eu não sei quem é esse m. Esse m ele é uma variável. Essa variável está dentro do radical. Isso faz com que essa expressão aqui seja uma expressão algébrica irracional. Ok? Aqui ó, na letra B, nós temos essa expressão algébrica aqui. Ó. Ela é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica racional fracionária. Ela é racional fracionária. Por que ela é racional fracionária? Porque ela tem denominador. Professor, mas você acabou de falar que quando tem uma variável no radical, a expressão seria irracional. Isso, acabei de falar isso mesmo. E este é um dos critérios. Quando a expressão apresentar uma variável dentro do radical, a expressão é irracional. Porém, essa expressão aqui, ó, observe que a variável aqui é o A, ele não está dentro do radical. Quem está dentro do radical é a raiz de 25. Não é o A, não é essa variável. Observe a diferença aqui, ó. Quem estava dentro do radical era a variável, ok? E ela, como ela apresenta parte racional, ela é fracionária. Já essa outra aqui, ó, ela é uma expressão algébrica irracional. Por quê? Observe que nós temos variável aqui, ó, dentro do radical. Esse y elevado ao cubo, ele está dentro do radical. É uma variável que está dentro do radical. Assim como também esse a também é uma variável que está dentro do radical. Isso que classifica uma expressão como irracional. Ok? Bem, nós vamos agora para a segunda questão. A segunda diz o seguinte, ó. Represente um número qualquer por x. Representando um número qualquer por x, escreva as seguintes situações na forma de expressão algébrica. Na letra A ele diz assim, ó, nós queremos o dobro do cubo desse número diminuído, o dobro do cubo desse número diminuído de 4. Então, se nós queremos o dobro do dobro, nós queremos, na verdade, aqui o dobro do cubo desse número diminuído de 4. Então, como é que nós vamos proceder para descobrirmos quem é o dobro do número o dobro do cubo desse número? Olha só, o cubo desse número nós podemos representar ele assim, ó. Eu posso dizer o número é x ao cubo menos 4. Certo? Então, o número é esse aqui, certo? Mas ele quer o dobro do número, e o dobro do número é só eu multiplicar por 2. Então, o dobro do número diminuído de 4 é 2x ao cubo menos 4, ok?
Lá na letra B, ele quer o dobro do cubo desse número diminuído de 4. Professor, não é a mesma coisa? Não, olha só. Agora eu quero o dobro do cubo desse número diminuído de 4. Observe a presença dessa vírgula. Essa vírgula ela faz toda a diferença. Eu quero o dobro do cubo desse número. Quem é o cubo desse número? É isso aqui, ó. X ao cubo, o dobro diminuído de 4. Essa vírgula está dizendo que agora eu quero o dobro só do cubo do número. Depois é que eu vou diminuir de 4. Ok? Depois é que eu vou diminuir o 4. Ok? Lá na letra C diz assim: a média aritmética entre esse número e 10. Então a média é só eu somar o número x mais 10. A média divide, né? Somei dois números, divido por 2. Então isso aqui, ó, é a mesma coisa que x sobre 2 mais 10 sobre 2, não é isso? Então isso aqui é a mesma coisa que x sobre 2 mais, quanto é 10 sobre 2? 5. Então o resultado é x sobre 2 mais 5, ok? Lá na terceira questão diz assim, ó: considere os números reais x primeiro e y segundo. Represente algebricamente as situações que se seguem. Aí ele diz o seguinte na letra A: o quadrado da soma desses dois números. Então, o quadrado da soma desses dois números. X mais y ao quadrado. Está aqui o quadrado da soma desses dois números. Revisando o que a gente já viu anteriormente. Letra B. Quer dizer, o que vocês viram em anos anteriores, né? Letra B. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, quem é o primeiro? É x. X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes x, vezes o segundo, que é y, mais o quadrado do segundo. Tá aí. Letra C. O produto da soma pela diferença desses dois números. O produto da soma pela diferença desses dois números. Então a soma seria x mais y vezes, não é o produto, vezes a diferença, x menos y, ok? Quarta questão. Sendo A e B dois números reais, represente algebricamente a diferença entre a soma dos quadrados e o quadrado da soma desses números. Então, a soma dos quadrados, o número é A e B, né? Então, seria A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui é a soma dos quadrados. Mas ele disse que quer a diferença, né? A soma dos quadrados está aqui. Diferença menos. A soma dos diferença entre a soma dos quadrados e o quadrado da soma desses números. Então, o quadrado da soma é representado assim, ó, A mais B ao quadrado. Ok? Lá na quinta questão, ele diz o seguinte: sendo A e B dois números reais, represente algebricamente a diferença entre as... quinta questão. Pessoal, a quinta questão está errada aqui, viu? Quinta questão está errada. Vamos desconsiderar esse enunciado. Esse enunciado está errado na quinta questão. Na verdade, a quinta questão, ela diz o seguinte, ó. Vamos desconsiderar esse enunciado. A quinta questão, na verdade, diz o seguinte, ó: qual a expressão, quinta questão,
igual a expressão algébrica que representa o perímetro do trapézio. Representa o perímetro do trapézio. O trapézio é esse. Nós temos o ponto A, o ponto B. Foi dito que a medida de A a B, essa medida vale x. Nós temos também o ponto C. Foi dito que essa medida aqui, ó, é igual a 2y. E nós temos o ponto D aqui. E foi dito que essa medida aqui, ó, ela é igual a 3x. Essa medida é 3x. E foi dito também que essa medida aqui, de D a A, é igual a y. Ok? Então, o perímetro, nós somamos todos os lados do trapézio. Então, o perímetro desse trapézio aí vai ser igual o lado AB, que é x, mais o lado BC, que é 2y, mais o lado CD, que é 3x, mais o lado DA, que é y. Então, o perímetro vai ser igual. Se eu somar, ó, x mais 3x, 4x, é 2y mais y, mais 3y. Então, como nós não sabemos quem são os valores de x e de y, o perímetro é representado por 4 vezes x mais 3 vezes y. Ok? E agora a sexta questão, que diz o seguinte: determine a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir. A nossa figura é isso aqui, ó. É um quadrado, onde ele diz que tem lado x, esse quadrado, mais um retângulo, onde ele diz que esse lado aqui do retângulo é x sobre 2, e esse lado aqui, ó, vale 8. Então, a área dessa figura geométrica vai ser igual à área do quadrado, chamar de A1 mais A2. A1 é a área do quadrado, A2 é a área do retângulo, ok? Então, a área vai ser igual. Como é que calcula a área desse quadrado? X vezes x, né? X vezes x. Mais a área desse retângulo. 8 vezes x sobre 2. Então, a área da nossa figura vai ser igual. X vezes x. Fica x ao quadrado. Mais 8 vezes x, 8x sobre 2. Então, a nossa área vai ser igual x ao quadrado, mais 8 dividido por 2, 4x. Então, a área da nossa figura geométrica é x ao quadrado, mais 4x. Como nós não sabemos quem são os valores de x, paramos aqui. Na hora que eu atribuir um valor para x e elevar ao quadrado e multiplicar, será a área desse quadrado. 4 vezes x será a área desse triângulo. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, viu, com relação ao exercício, estou à disposição para responder a sua dúvida. Ok? Tchau.